Meu nome é Giancarlo Tomazin, sou administrador. Queria agradecer vocês, Lid, Clark, obrigado pela oportunidade. Vou passar aqui rapidinho um pouco de quem sou eu, o que eu estou fazendo. Então, sou o fundador da empresa GTO. GTO é uma empresa consultoria especializada em planejamento estratégico, especializada em aceleração e desenvolvimento de negócio, e principalmente sustentabilidade e governança. Vou explicar como que eu cheguei até lá. Então, sou administrador, como eu comentei. Trabalhei 20 anos no mundo corporativo. Nesses 20 anos, liderei a área de marketing, estratégia, inovação, sustentabilidade. E não é fácil trabalhar numa grande empresa nessas áreas, principalmente quando você vai para o corporativo. Quando você está no negócio que tudo acontece, está redondo, as coisas, já tem seu cliente, a demanda vem automaticamente, é muito fácil. Quando você vai para uma área corporativa, você tem que vender valor de longo prazo, aí você entende que o teu trabalho é muito de persuasão, de confiança, mas de resgatar um pouco da nossa essência humana, que é cooperar. A gente só chegou até aqui porque a gente sabe cooperar em massa. É a única espécie que coopera em massa. Então, fundei a empresa com o objetivo, em 2020, me senti um médico vendo pessoas morrerem na pandemia, muitos negócios sendo fechados. Juntei com os amigos de faculdade e falei, aí, vamos fazer um trabalho social, vamos ajudar as empresas que estão quebrando, essas portas que estão fechando. Você vai ser o médico que vai ver o seu paciente morrer. Juntamos um grupo, são 20 amigos, estudamos tudo na mesma classe, sou um filho da PUC. Só eu estou aqui hoje. Então, não é fácil você querer fortalecer essa economia e você ajudar o teu país a economicamente ser mais fortalecido, para que você ajude esses empreendedores, esses gestores a tomar decisões melhores e que eles consigam ver uma rota estratégica para que esse negócio ele seja de fato sustentável. Então, poder suportar essas empresas é um sentimento maravilhoso. Você sentar e explicar como ele pode fazer diferente, esse cara parar para te ouvir, é bem diferente de você estar numa reunião, com pessoas que estão completamente atoladas e que muitas vezes não vai fazer o plano de ação que você está propondo para eles. Então, essa diferença, para mim, me pegou muito forte, por isso que eu estou solitário aqui hoje. Falar de tendências ESG. Vocês sabiam que até 1700 e alguma coisa, a única energia que a gente usava era solar. Então, a gente não tinha praticamente conhecimento de nada naquela época. E isso começou a acontecer, vocês vão... muitos aqui, imagino que trabalham com inovação. Quando a gente trabalha com inovação, a inovação ela serve basicamente para você, claro, diminuir um pouco os teus custos, mas para você economizar tempo. Tudo que você pensa em inovação está atrelado a tempo, pode reparar. Então, quando veio grandes plataformas digitais, a própria internet, a informação na tua mão, o celular, tudo para economizar teu tempo. Então, quando a gente pensa em ESG, vamos pensar como que era lá atrás. Depois daquela revolução industrial, onde a movimentação em massa começou a ser possível, isso começou a mudar muito o jogo do mercado. Mas até a década de 70 do século passado, a gente trabalhava, produzia tudo da mesma forma. Era muito triste ver isso. Então, produz, os caras vão comprar, produz. Não tinha relacionamento emocional com esses clientes. Zero relacionamento emocional. E, conforme a computação, a internet começa a tomar conta, isso começa a mudar um pouco. Eu acho que quem resgatar um pouco o mercado lá atrás, anos 90, Brasil, tinha 3 tipos de shampoo, 3 tipos de carro, não passava muito disso. Então, era muito limitado esse acesso. Então, quando você começava a analisar um pouco do posicionamento das empresas, porque daí vieram muitos questionamentos, a ciência ganhou força. A ciência demorou muito para ganhar força. Até o século XVI, a igreja, a instituição mais rica do mundo, ela proibia juros. Juros era um pecado, para quem não sabe, para a igreja. Então, para você convencer o cara dele te dar algo, para você usar esse algo e retornar depois de um tempo, isso era pecado, por incrível que não pareça. Então, ciência ganha força, as informações ganham força, a capacidade computacional também ganha força, e aí começam a surgir as pessoas incomodadas, aquelas pessoas que querem mudar. E as empresas também começaram a mudar. E elas começaram a mudar, só que de uma forma muito igual. Então, se você pega o posicionamento das empresas nos anos 90, é missão, visão, valor, missão, visão, valor, missão, visão, valor, muito louco, muito igual. Aí você faz um exercício, pega esse posicionamento das empresas, só troca a logo da empresa. Coloca uma logo de uma marca, tira, põe outro, você vai ver que é muito parecido. Então, a missão, a visão e o valor. E muitas vezes você nem entende qual é o segmento que essa empresa ela atua.
Porque se ler a missão de uma e da outra, elas são iguais, né? Então, chega nos anos 2000, isso começa a mudar mais ainda, porque daí a sustentabilidade começou a ganhar um pouco de força. As empresas começaram a estruturar as áreas de sustentabilidade, gerência de sustentabilidade. Então, do que era lei ambiental, norma ambiental, virou sustentabilidade, gestão da sustentabilidade, hoje chegamos no ESG. Olha como a coisa mudou. Só que nos anos de 2010 a palavra impacto começou a ganhar força, porque não adianta eu ter uma missão, mas eu não medi. Então, se eu meço, eu posso melhorar. E se eu posso melhorar, eu estou gerando um certo impacto, né? Então, eu já causo impacto negativo, porque eu sou uma indústria, mas eu posso compensar isso, eu posso mudar isso, eu posso trabalhar isso de uma outra forma. Então, quando você pensa em tendência, você começa a ver esses casos, né, bem similar dessas empresas, até que a gente chega no momento mais recente. E aí eu trago um segmento que eu conheço razoavelmente bem, que é o segmento da construção civil. E aí você vê que esse posicionamento está muito similar nos dias de hoje. Depois que a palavra impacto ganhou força, está muito similar. Você quer ver uma prova? Está aqui, ó. Brookfield, incorporadora, maior gestora de ativo imobilizado do Brasil. Compraram um monte na pandemia, né, principalmente lajes comerciais. Tá aí, eles falam de carbono, fala de governança, o conselho como tem que estar estruturado, finanças sustentáveis e edifícios verdes. Aí você muda, vamos olhar uma construtora, Cirela. Governança, planeta, pessoas, prosperidade. Vamos mudar aqui mais uma vez. IKEA. Bem-estar, igualdade, carbono, clima. Vou pegar mais um aqui. Muito orgulho, projeto, quando eu trabalhei na Dexco, fui convidado para fazer essa estratégia, 18 KPIs, indicadores. Imagina você aprovar esses KPIs num comitê de sustentabilidade, onde metade do comitê está atoladaço de prioridades, e muitos deles nem conhecem no detalhe o quão importante é você relatar e você trabalhar no menor grau esse impacto. E quem já trabalhou em sustentabilidade numa grande empresa vai se deparar com isso. Não é todo mundo que conhece sustentabilidade. Inclusive, até acho que ESG é sustentabilidade, um grande erro, né? Enquanto sustentabilidade você fala de propósito, visão de longo prazo, ele caminha com a cultura da empresa, o ESG ele é curtíssimo prazo, ele é ferramenta de gestão, ele mitiga risco, é outra coisa, né? Ele fala de práticas, o outro é estratégico. E não que o ESG vai ser estratégico, ele também é, mas é diferente, né? Mas está lá, bem-estar, carbono, e a gente falou, ali teve um dos, né, facilitar a jornada de construção e reforma é tentar diminuir aquelas reclamações quando você tem que fazer uma obra em casa, que é bem chato, né? Então, como a empresa consegue diminuir essa dor e, de uma certa forma, também de prover bem-estar. Então, você vai ver que o bem-estar, carbono, está tudo na estratégia dessas empresas. Então, aqui me faz eu pensar, então, né, o que está acontecendo se todo mundo está fazendo a mesma coisa? Quando você tem um cenário complexo, você sempre copia as boas práticas ou as melhores práticas. Quando você está num cenário caótico, isso talvez não funcione mais, né? Então, talvez aqui o que me faz eu refletir, faz o teste, pessoal. Pega a indústria alimentícia, põe aqui, pega a farmacêutica, põe aqui, faz o mesmo de missão e visão, faz o mesmo exercício aqui. Muito parecido. Então, será que essas melhores práticas são as melhores práticas hoje? Ou a gente tem que começar a pensar nas novas práticas? E é por isso que vocês estão aqui. Li uma matéria hoje que a KPMG reportou que eles entrevistaram 1.325 grandes empresas e metade está despriorizando o ESG. Olha o papel que a gente tem aqui, essa sala, essas pessoas que acreditam nisso. Não é todo mundo que acredita nisso, né? Então, se metade está querendo despriorizar, porque agora a gente vai ver o que essas empresas, tudo que elas falaram, a gente costuma sempre cobrar o governo, né? Quando você começa a ter a ascensão das redes sociais, você começa a cobrar a empresa. Você quer fazer um teste? Muitas empresas falam, não, educação é importante, educação é importante. Pô, também acho, todo mundo acha. Peguei 20 relatórios de sustentabilidade, baixei os 20, digitei lá no buscador, educação, vê lá se está bombando a educação. Não está. Eu garanto para vocês que não está. Então, aqui essas melhores práticas talvez não funcionam mais, está igual aos anos 90, está igual aos anos de 2000, né? Está muito parecido. E, para mim, mostra que há 3 décadas a gente fracassa quando é esse o assunto. Rio 92, eu cresci nos anos 80, eu sou dos anos 80. Então, quando eu vi o Rio 92, era ecologia, ecologia. A palavra ecologia me marcou quando eu era criança.
fracassamos no Rio 92. Ali falava de reciclagem, ali falava de turismo ecológico, ali falava de recursos hídricos, né, gestão de recursos hídricos, recursos naturais. Tudo bem, criou uma consciência, mas a gente não conseguiu cumprir muita coisa do que está ali, né? Aí a gente vai para o protocolo de Kyoto. Nossa, falhamos de novo, né? Aliás, não considerava nem um dos maiores poluidores do mundo na época, que não quis assinar. Falou, não vou assinar. E reluta até hoje, porque não quer perder a posição econômica que tem. Aí chegamos no Acordo de Paris. Pô, erramos, fracassamos de novo. Precisa investir 1% do PIB, a gente investe menos de 0,1% do PIB, e se continuar do jeito que está, a gente vai cumprir as metas da ODS em 2080, se tiver planeta. Fracassamos. A gente vai continuar fracassando mais, pessoal? A gente está aqui para que isso não aconteça, né? Agora, para mim, um dos grandes fracassos, ou a maior consciência que a gente ainda não despertou, quem é economista aqui? Levanta a mão. Eu quase fui economista. Quase fui economista da PUC. Agora, imagina o cara que é economista, aí ele aprende, em 2022, que se o PIB cresce 2%, é que está tudo muito bem. Isso não quer dizer absolutamente nada. E se a gente reportasse o PIB com essa foto? Isso daqui é uma foto recente, tá? E se a gente reportasse assim? Então, peraí, tem alguma coisa de errado, né? Se toda empresa está lá, carbono, bem-estar, não sei o que, eu vejo isso, que não me diz quase nada. Porque isso aqui não mostra a condição de barganha, de compra da população, né? Se o nível salarial ele aumentou, ele não aumentou, se a desigualdade aumentou, não diz nada. Diz que do que você produziu, você cresceu. Puta, legal, demais, sensacional. Então, essa mentalidade está muito atrasada. Então, a gente analisa a PIB da mesma forma há 250 anos. E, pior ainda, você já viu algum especialista ou algum advisor, ou algum cara aí que fica estimando, você já viu ele ser penalizado? Eles não são penalizados. Olha, vai crescer tanto, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não aconteceu. O que acontece com o cara? Nada. Nada, não acontece nada. Então, ele faz uma estimativa medonha e não aconteceu nada com aquele cara. E é por isso que relutaram muito para dar prêmio Nobel para economista. O economista ganha prêmio Nobel. Você lê teorias econômicas. Eu sou apaixonado por economia. Acho que economia transforma a vida, cara. Quando você entende economia, você fala, meu Deus, que loucura. É fantástico. Mas está atrasado. Bem atrasado. E se a gente lesse a economia dessa forma? Aqui, ó. Cidade de São Paulo, né? Quem está vendo isso daqui com frequência em São Paulo? Oh, mas o PIB vai crescer, mas a gente vai ter deflação, pô, está tudo muito bem. Bom, não está bem. Está bizarro, não está bem. Então, eu acho que Rio 92, Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, a gente está fracassando muito por esse entendimento errôneo do que é prosperidade econômica. E isso precisa ser mudado. Eu acredito que muitos que estão aqui é justamente para mudar um pouco esse cenário, né? Não enxergar os negócios da mesma forma, não enxergar a gestão da mesma forma, não enxergar a sustentabilidade da mesma forma, não enxergar o QSG da mesma forma, né? Então, eu fico muito triste quando vejo isso, mas fico muito feliz quando eu vejo que o mercado está muito forte para tentar resolver isso. E o que mais me surpreende, né, você vê que quando a gente olha as startups ali, né, fonte da Distrito, olha o social, como está alto, né? E aí você fala, porra, mas por que o social está tão alto ali, né? Por que o ambiental ele é menor? Pô, pessoal, porque historicamente ambiental foi normativo, foi lei, então você segue lá e está tudo certo. Agora, eu não posso colocar uma lei que o cara vai ter que dedicar parte dos investimentos dele para melhorar as questões sociais do país. E isso é um outro erro que acontece nas grandes empresas. Quer saber o porquê? Tudo que você atrelava no passado sobre responsabilidade social na empresa era filantropia, e vendia isso como social. Aí, quando você entendia a cadeia da filantropia da empresa, você falava, peraí, mas os caras... Não. Sempre tem um cara muito rico por trás, que ele não sabe o que ele faz com dinheiro, ele abre um instituto. Porra, legal, que bom que ele faz isso. É melhor fazer do que não fazer. Um é maior que zero, a gente sabe disso, né? Mas filantropia não é responsabilidade social. Aí mudou. Aí filantropia virou investimento social privado. Puta, palavra bonita, né? Porque daí eu pego parte do meu recurso, invisto num projeto, aquilo me retorna numa redução de imposto de renda, eu fiz social. Não, você não fez social, cara.
Você só pegou uma brecha de uma lei, está vendendo isso, está marketeando em cima disso. Isso não é social. Pior ainda, as pessoas fazem investimento social privado e não medem também. Pode reparar, a gente cobra muito dos governos, a gente não cobra nada das empresas. A gente tem que começar a cobrar as empresas também, não só o governo. Né? Agora, a governança. Pô, eu escutei aqui vocês, né, empreendedores, mudando o setor da energia. Olha a capacidade que vocês têm de mudar a governança dentro da empresa. Do cara olhar a energia com um olhar diferente. Dele estruturar dentro da área dele líderes, colocar líderes dentro da empresa dele, perdão, para que ele consiga mudar a forma como eles vão enxergar algumas coisas que têm impacto não só ambiental, mas de social também, por exemplo. E principalmente de governança. Quer vender uma empresa? Estou trabalhando com uma empresa hoje que ela quer ser vendida daqui a 3 anos. A empresa está completamente fragilizada na cultura dela. Fragilizou a cultura. A pandemia destroçou a empresa. E aí, quando cada um começou a fazer de um jeito as coisas, perdeu o respeito, enfim. E aí veio o dono da empresa, a empresa tem 45 anos de mercado. Não sei como sobreviveram num país tão difícil, né? E aí eu falei para ele, pior do que você está com a sua cultura fragilizada, a sua governança está quebrada. Né? Então, não tem direcionamento, não tem foco, não tem direção, e eles não estruturam nenhum comitê para decidir aquilo que é importante ou não. E isso me faz refletir numa outra coisa. Enquanto é muito fácil uma grande empresa ela replicar aquela boa e melhor prática, a pequena empresa, não vou mentir aqui, o Rafael estava comigo num cliente, fomos vender uma solução ESG para esse cliente, ele falou assim, mas eu já pratico ESG. Muito. Que projeto que vocês estão liderando? Eu pago o salário em dia. Vocês riem, né? Olha a distância que a média empresa está. Não precisa ir muito longe. Pergunta para sua mãe o que é ESG. A minha namorada trabalha com educação infantil. Ela não sabia o que era ESG até a gente começar a namorar. Então, está muito na bolha. E se você escuta a KPMG dizendo que isso vai diminuir, a gente tem que dobrar a nossa responsabilidade em cima disso, que não é fácil. Então, o que é tendência? Eu acho que, em termos de negócio, talvez tudo isso que vocês estão pontuando aqui, claro que isso é tendência, não vou falar que isso não é tendência. Agora, uma coisa é fato. A sustentabilidade ela vai continuar sendo um driver. Embora eu não vou me sentir bem. Vamos pensar num... Quem é que consegue se sentir bem, comemorar, celebrar se o seu irmão está mal? É bem difícil. Como é que você vai celebrar sucesso se você não tem uma responsabilidade ambiental? Lógico que isso também vai ser difícil. Então, sustentabilidade vai ser o driver, vai continuar sendo esse driver. O ESG é uma ferramenta, sim, de gestão, de mitigar risco e olhar a curto prazo. As empresas são, sim, grandes protagonistas para transformar essas relações sociais. O capitalismo ele não pode ser olhado da mesma forma, assim como a economia não pode mais ser olhada da mesma forma. Só que isso não adianta se ficar entre a gente. Acabei de dar o exemplo da minha namorada, que é educadora infantil, não sabe nada de ESG. Está na bolha ainda. Faça esse teste. E, principalmente, dados. Nossa, agora tem área de dados, gerente de dados. Sensacional. Eu que trabalhei com marketing em 2005 e enchia a marginal com a Gisele Bündchen quando eu trabalhava na Nivea para vender o desodorante. Estou com um suor aqui, vendia aquele desodorante que não deixava marca na roupa. Colocamos na Marginal Pinheiros inteira. Sensacional campanha de marketing. Conheci a Gisele Bündchen, linda, maravilhosa. Mas não é só esses dados que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar cientistas sociais, cara. São as pessoas que vão transformar isso, são vocês. São os inconformados, não os conformados. Então, eu queria deixar um pouco esse momento de reflexão para vocês, né? Não desista como meus amigos desistiram e me largou aqui sozinho. Sigam na missão de vocês. Vai ser muito lindo olhar para trás e ver que vocês que mudaram isso. É muito lindo olhar aquele projeto da Dexco com 18 KPIs, dá uma sensação de, sim, eu provoquei uma certa mudança ali, né? Então vocês estão
nesse caminho aqui também. O tema está conectado com o ESG, porque temos LEED, temos, né, outras empresas aqui que vão buscar, vão trazer essa solução para o mercado. Precisa confiar, precisa dar um voto de confiança. Escutem esses caras, as empresas não querem escutar as empresas pequenas. Aí ela paga, quando você tem uma empresa de consultoria, é muito engraçado, porque a empresa ela paga para ouvir o que ela já sabe, então ela paga para ouvir o óbvio, né? Só que quando ela está pagando, muda, porque daí doeu o bolso, né? Então, que a gente mude também isso. Então aqui estão os meus contatos, queria agradecer a presença de vocês, seguimos na luta, na missão. Obrigado.